Pensar o Brasil a partir dessa pátria grande que é a América Latina. Fora disso, por mais combativo que possamos ser, por mais radicalidade que possamos recuperar na luta, por mais eficazes que possamos ser na conquista de melhores salários e eventualmente até de melhores condições de trabalho, nós estaremos unicamente reproduzindo uma ordem social absolutamente injusta, que escraviza milhões e que condena o Brasil a ser um pária internacional. Ir lá e rearticular, né, reorganizar esse trabalho de renovação. Então essa é uma questão que eu gostaria de aprovar aqui para a gente trabalhar. 320, 200 para Ele pode passar, se vocês quiserem, ele pode passar aqui no nome da resolução da entidade e cada um imprime quantas camisetas quiser. O Sinasef é um sindicato do Serviço Público Federal, porém cumpre uma tarefa bastante específica na área de educação. É um sindicato que se estrutura basicamente dentro das instituições federais de educação técnica, e esse sindicato, o Sinasef, ao ter essa responsabilidade de atuar nesse espaço público da educação federal, tem como responsabilidade de formular políticas públicas para a educação brasileira, se somando com os outros sindicatos também da área educacional, seja do setor estadual, do setor municipal. É um sindicato nacional que se organiza em seções sindicais e em sindicatos filiados que se equiparam à seção sindical dentro da estrutura do Sinasef. Então hoje tem em torno de 60, 63 seções sindicais, porque todo dia são criadas seções sindicais, porque na lógica desse sindicato nacional, você pode, em qualquer unidade de ensino hoje, com 20 servidores, você pode criar uma seção sindical. E o Sinasef Nacional é o sindicato que representa todas essas seções sindicais, porque a filiação se dá ao Sindicato Nacional e a representação é por local de trabalho. E a história do Sinasef, ela começa já antes mesmo de 88, porque o Sinasef já se articulava enquanto federação, chamada FENASEF, no período antes de 88, quando se estabeleceu a Constituinte e se legalizou a possibilidade dos servidores se organizarem em sindicato. De lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Os sindicatos, no período pré-64, tinham conquistado um grau de consciência sobre as tarefas nacionais da Revolução Social, que era considerada. As elites e os intelectuais de seu serviço caracterizavam isso como se fosse apenas populismo. Era muito mais do que isso. Era o trabalhador que sabia que tinha que lutar pela Revolução Social. A ditadura de 64 até 85, 21 anos de ditadura, portanto, foi uma ditadura voltada contra aquela consciência.
Santa Catarina, seu presidente. Santa Catarina, chega de sofrer, o povo quer comer. 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 Nós iniciamos os embates contrários à ditadura militar, focados primeiro nas universidades, onde lá nós tínhamos os grupos de discussão, e em centros de trabalhadores, né? Em algumas regiões onde os trabalhadores também tinham uma certa organização. Esse movimento evoluiu, né? E nós participamos efetivamente desse movimento. Até 1978 fomos do diretório, primeiro diretório eleito diretamente no Brasil, o Diretório Central dos Estudantes de Florianópolis. Esse diretório que se manifestou contrário à ditadura militar, que culminou inclusive na Novembrada. Fiz parte desse grupo, né, da Novembrada. Liberdade e autonomia sindical, mas que conquistemos a liberdade e a autonomia sindical. Abaixo a intervenção! Abaixo a intervenção! Caçaram a diretoria? Eles caçaram o Lula, mas tem 80 mil Lula aqui. O governo subestimou o nosso líder e caçou o nosso sindicato, mas não caçou a nossa união. O movimento sindical teve um protagonismo, naturalmente, na luta contra a ditadura. Foi fundamental, as greves de Contagem, Osasco, que se tornaram históricas, né? Mas foi fundamental também na mobilização pelas eleições diretas em 85, foi um outro momento de ativismo sindical importante. Nós não podemos nos iludir com o movimento sindical. O movimento sindical é incapaz de fazer uma revolução social. As amplas massas organizadas e conscientes é que fazem. O sindicalismo tem que atuar nesse diapasão, ele tem que estar preocupado com isso. Porque é da organização do país que nós poderemos ter um Cefet melhor, uma universidade federal. Então, a partir de 88, nós, na verdade, só tornamos de direito o que já de fato existia, que era um movimento organizado no interior das escolas federais, e, nesse sentido, o Sinasef, quando surge em 89, hoje completando 20 anos, já tem uma história que deve ser também recuperada. Quando foi publicada a Constituição de 88, eu fiz todos os meus alunos irem no DEMEC buscar uma Constituição. E todos nós, naquele ano e uns anos subsequentes, nós trabalhamos em cima dos princípios constitucionais. O Estado de Direito, no artigo 1º, entender as garantias dos direitos coletivos no artigo 5, e assim eu fui também me formando no contexto político com a gurizada. E aí fica aquela concepção ideológica, o que é que eu quero para essa instituição, o que é que eu quero para o meu país, o que é que eu quero para o meu Estado. A minha participação no sindicato, ela não se deu de maneira efetiva. Eu estive mais envolvido com a associação, então anterior à criação ou à fundação do sindicato. Na época havia a PTFESC e a CTFESC. Eu tinha uma participação mais efetiva, eu contribuía com os jornais, cheguei a escrever alguns artigos e participei de algumas viagens envolvendo congressos. Participei da fundação da CUT, então eu sou um fundador da CUT em setembro de 1983, mas naquela época ainda na condição de associação.
Como nós já tínhamos duas associações dentro da antiga escola técnica, a Associação dos Servidores e a Associação dos Professores, onde a Associação dos Servidores englobava tanto os docentes quanto os técnicos administrativos. Na época eu era um dos diretores, junto com a professora Soni, na APTFESC, que era a Associação dos Professores. E lá naquele período a gente desenvolveu todo um movimento com vista a transformar as duas associações em uma seção sindical do Sinasef. A primeira manifestação de assembleia que eu assisti, ela foi feita dentro da própria escola pela PTFESC. Só que ali eu senti era uma questão capenga, porque os servidores administrativos não estavam juntos. Quer dizer, qual é a minha concepção? É que somos todos, ou era e é, né? Somos todos funcionários públicos federal. A nossa função é que são diferentes. Se uns varrem e outros ministram aulas, os outros estão no laboratório, os outros são contadores ou são almoxerifes, alguma coisa, mas nós temos uma categoria só, nós somos funcionários públicos federais e a nossa função é que era diferenciada. Embora a concepção na época não, servidor técnico administrativo tinha uma associação e os professores outros. Só que o professor ainda tinha dois privilégios. Ele pertencia à associação de professores e ainda podia pertencer à associação de servidores. Então, quando eu fui procurada, a primeira pessoa que me procurou e lançou a ideia, e daí, vamos juntar isso? Vamos fazer uma instituição forte, capaz de ser representativa? A professora Soni, na época, assumiu e fez todo o processo de transição e ficou, não sei quanto tempo exatamente, como presidente, mas foi estipulado e determinado, em função do calendário a nível nacional, de se fazer a eleição. Só que essa eleição não coincidia as datas, foi feito então a primeira corpo diretivo do Sinasef foi um mandato tampão, porque um mandato tampão de 1 ano, que geralmente o mandato é de 2 anos. Eu penso que toda essa trajetória do Sinasef, acho que foi uma trajetória de crescimento. Ela contribuiu muito para o próprio crescimento da educação profissional, eu avalio assim, não sei se eu estou equivocado, né? Ela contribuiu, o Sinasef contribuiu, né? Em especial a nossa seção sindical também contribuiu para o crescimento da própria nossa instituição. O Movimento Sindical de Serviços Públicos cumpre uma tarefa que é criar uma cultura política no país aonde o público e o privado esteja claramente separado, para que a gente consiga romper com essa tradição patrimonialista do Estado brasileiro, aonde sempre se fez do poder público extensão do privado. E o movimento sindical surge exatamente para fazer essa contraposição, para denunciar todas as apropriações indevidas dos recursos públicos, para que nós tenhamos cada vez mais essa ampliação, essa universalização do serviço público e atendendo a população. O que me motiva é que eu não consigo viver se não for no coletivo. Eu não consigo fazer as coisas se não for em grupo, né? Se elas não forem construídas de forma coletiva. Eu tenho que partilhar, eu tenho que pensar junto, eu tenho que construir junto, né? Tá no sangue, tá na veia, corre nas veias, né? Tá no sangue essa busca por uma sociedade mais justa, né? Por pessoas, pela felicidade, né? Nas pessoas, né? Entre seres humanos, pela busca, assim, defesa dos direitos mesmo, né? Então isso é o que motiva, né? Eu acho que é reconhecer que nós temos direitos e nós não podemos abrir mão disso. A maior parte das greves que a nossa seção sindical ela participou
o cunho maior, a ênfase não estava na questão salarial, né? Estava justamente na perda, né, de direitos adquiridos. Na Escola Técnica Federal de Santa Catarina, cerca de 3.000 alunos estão sem aula. Os formandos são os mais prejudicados. Mesmo assim, os alunos apoiam o movimento por um motivo simples. Os laboratórios onde eles estudam e desenvolvem projetos estão sucateados. A greve é pelo ensino público gratuito e de qualidade, contra a estadualização das escolas técnicas e pela reposição das perdas salariais. No auge de 90, de 91, de 89, nessa região, nós fizemos manifestações homéricas, nós fechamos a Mauro Ramos algumas vezes. A gente fazia realmente uma greve forte, ia para a rua, ia para a Praça 15, levava bandeiras, né? E isso era difícil. A imprensa também não nos ajudava, né? O pátio da escola está completamente vazio. Há 47 dias em greve, os alunos já perderam cerca de meio semestre de aulas. Os professores reivindicam uma política salarial e maiores condições de trabalho para a manutenção da qualidade do ensino. Mas, segundo o diretor da escola, esse problema não justifica a greve. Para ele, apesar das dificuldades, a Escola Técnica Federal de Santa Catarina tem condições de se manter com os recursos vindos do governo federal. O período é suficiente, diríamos assim, para que o governo nos olhasse, né? Que a gente estava parado, era no mínimo 2, 3 meses. É um absurdo 3.000 alunos parados? Claro que é um absurdo, mas é um absurdo maior não aplicar nesse ano 300 bilhões como está na Constituição. Quer dizer, o governo tem a obrigação de aplicar 18% na educação e deixou de aplicar 300 bilhões. O Ministério da Educação determinou na última quinta-feira o desconto de 27 dias parados dos grevistas. Além disso, as faltas seriam consideradas injustificadas. Os grevistas não aceitam essa decisão e esperam nova negociação. O que nos surpreendeu é que a postura do Ministério, mesmo que não atenda às reivindicações dos docentes e administrativos, mesmo que não atenda às necessidades da escola, se dê o papel, se tome o poder para si apenas de punir a greve. E nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, porque nós estaríamos negando um princípio constitucional nosso, principalmente porque o Ministério, ele desconta, está levando esse desconto como falta injustificada. Isso não prejudica só a nossa questão do salário, a perda do salário em si, mas ele prejudica a nossa posição em termos da nossa carreira. E aí a gente tem grandes enfrentamentos, né? Felizmente estamos num momento propício. A gente chamava a Coordenação Nacional dos Servidores Federais para se reunir aqui dentro do Cefet. Foi o período em que a gente conseguiu uma greve muito importante. Nesse período a Soni é diretora do Cefet, né? E nós num jejunzão que a gente fez aqui no Cefet, trancamos essa escola pela primeira vez, cercamos ela com arame, ninguém entrou nessa escola até que tivesse um posicionamento mais efetivo. E aí vem uma greve importante, que é a greve que a gente fica esperando o cumprimento de algumas decisões judiciais que não vão se dar. O governo Fernando Henrique, para minimizar as conquistas do movimento, lança então as gratificações produtivistas. E aí nós temos um período bom de movimento, bom eu digo porque a gente se dedicava aqui ao sindicato, né? O Paulo Sérgio tinha um meio período dentro do sindicato, eu tinha meio período dentro do sindicato, e a gente articulava todos os fóruns da cidade, praticamente funcionavam dentro da escola técnica, né? Funcionava a coordenação dos federais, funcionava o MUCAP, que era o Movimento Unificado contra as Privatizações. Nacionalmente, tanto por parte do Sinasef como por parte do governo federal, eles sabiam que a organização da Escola Técnica Federal ou do Cefet Santa Catarina era uma organização competente. Bom, a primeira gestão do Fernando Henrique foi marcada por nenhum movimento grevista, já que a popularidade era muito grande. E assumimos praticamente na segunda gestão e conseguimos reverter esse quadro, claro, com a ajuda de outros sindicatos, como o Sindipreves, o Unafisco, Sintrazen. Houve uma articulação muito grande e na época eu lembro que nós
nos organizamos no Estado, com todas as entidades federais, e conseguimos reverter o quadro, né? A paralisação, que já dura 35 dias, está mantida, seguindo a decisão da Plenária Nacional dos Servidores Públicos Federais, que aconteceu no último sábado em Brasília. Para a categoria, a medida provisória editada pelo governo na sexta-feira não atende às suas reivindicações. A promessa é de uma futura gratificação que vai contemplar apenas 44 mil dos 490 mil servidores públicos federais ativos que estão sem reajuste desde 1995. Na próxima quinta-feira, o Comando Nacional de Greve se reúne novamente com o ministro do Planejamento, Martos Tavares, para tentar uma negociação. O governo federal voltou atrás na proposta de só aumentar os salários no ano que vem. Admite rever as reivindicações, entre elas a reposição das perdas salariais de 63,68%. Também a fixação de uma data base de negociações. Em agosto, o Comando de Greve volta a se reunir com o governo. Essa experiência do governo Fernando Henrique foi de muita truculência, de muitos embates, né, com o serviço público, os sindicatos, né? A política do Fernando Henrique, a política neoliberal, era de enxugamento do Estado. Isso, para nós, como funcionários públicos, na época, né, nós tínhamos um prejuízo tremendo. Então, a opinião pública era contra, né, o que eles chamavam de inchaço do serviço público, dos altos salários. Então, isso tudo é um prejuízo de mobilização do movimento. Então, já no governo atual, no governo Lula, existia uma certa esperança colocada, né, porque vinha uma certa expectativa, né, de que poderíamos avançar, poderíamos ser reconhecidos os nossos direitos, poderíamos avançar em muitas questões relativas, mesmo na educação, né, ao direito à educação, né, para todos. Mas do ponto de vista do movimento sindical, eu vejo que houve uma cooptação, né, de muitas lideranças do movimento. Isso teve uma repercussão no nível, né, de mobilização, né, de se reagir ao que estava colocado, né? Então, tentativas de desmantelar, né, de enfraquecer mesmo os sindicatos que faziam a crítica, né, ao atual governo. Por exemplo, logo no início do governo nós vivemos a experiência da reforma da Previdência, né? Foi a primeira greve que nós fizemos, né, de questionar nesse governo do Lula, no primeiro governo do Lula. Em especial, né, nosso movimento teve sucesso principalmente nas legislações internas dessas instituições que garantiram as eleições dos dirigentes dessa instituição, assim como nós garantimos os espaços para que surgisse o movimento estudantil, que até então não era inexistente dentro das instituições federais de ensino, e ao estabelecer esse diálogo sindicato, gestão, movimento estudantil, nós conseguimos fazer, nesses 20 anos, algumas paralisações que cumpriram um papel não só de conquistas imediatas do ponto de vista salarial, mas também conquista do ponto de vista da organização desse serviço para a população.
nós, como trabalhadores, somos trabalhadores igual o pessoal da iniciativa privada, e como classe nós devemos nos dar as mãos e lutar no imediato e no coletivo para aquele que é o grande sonho do movimento sindical, o sindicato de luta, né? Que é a condição do socialismo, que infelizmente o tal sindicalismo de resultado, que não que eu seja contra resultado, acho que sindicato que não tem resultado, ele perde a base logo, mas esse resultado imediato, essa conquista fechadinha, pequena, né? Isso empobrece a nossa luta histórica. Então o movimento sindical ele deve olhar a história no seu conjunto, a história como espaço aberto, e os construtores da história é a classe trabalhadora, somos nós. O sindicalismo precisa ser combativo em termos de condições de trabalho e precisa ser lúcido economicamente. Qual é o nosso drama? O nosso drama historicamente, que sobretudo depois de 88, nesses últimos 20 anos, é que efetivamente tivemos durante uma grande parte do tempo um sindicalismo combativo, um sindicalismo com vocação classista, mas um sindicalismo desmiolado, um sindicalismo que na essência não entendia as raízes estruturais do subdesenvolvimento da dependência. Então nós tínhamos companheiros que lutavam de maneira abnegada pela conquista do salário e ignoravam a luta política. Aparece isso com o sindicalismo economicista, um sindicalismo que só cumpre funções ao nível do estômago do trabalhador, mas ao nível da consciência do trabalhador, que é aquilo que em última instância decide e pode manter um sindicato ativo, nós perdemos terreno nesses últimos 20 anos. A gente sabe muito bem que o militante cresce com o movimento, né? E esse crescente a gente percebeu dentro do sindicato. Nós tivemos muitas pessoas que cresceram com o movimento, né? Não tinham uma formação política adequada, mas a formação deles foi com o movimento político, né? Foi com o movimento, engajados no movimento da luta, e eu acho que é assim que a base cresce, né? A nossa geração também tem problemas sérios para resolver. Eu acho importante manter a história da ditadura viva, mas de certa forma, sim, o sindicalismo não pode viver, o sindicalismo, o movimento social, qualquer outra coisa desse, vamos dizer, de história no sentido fraco. Nossa geração tem problemas muito graves para resolver, que de alguma forma, no frigir dos ovos de todas as reformas que ocorreram no Brasil, a minha geração vai ser muito penalizada. A grande força está nos jovens se engajarem em movimentos sindicais para que possam tornar a vida do trabalhador mais justa. Nós dependemos basicamente de salários e condições de trabalho dentro do serviço público. E é isso que em todos os momentos, dentro das lutas sindicais que eu estive presente, eu fiz corpo para que se realizasse, foi nosso foco principal. Melhores condições de trabalho e condições de sobrevivência digna para os trabalhadores da área do serviço público. Eu acho que se você quer novas pessoas para pertencer a esse sindicato, a esse movimento, tem o que eu chamaria de apadrinhamento, certo? Você observar dentro da nossa instituição quem tem essa tendência. Porque hoje nós observamos que não existe uma formação para um novo sindicalista, né? Eu acho que isso é muito importante. Até deixo aqui sugestões para que se construa palestra em cima desse tema, né? De formar novos homens, novas mulheres, novas lideranças. O grande problema que a gente enfrenta hoje é que naquela época, né, nós lutávamos por um governo popular, né, um governo do próprio Lula, né, e muitas das coisas que a gente debatia, né, que era inclusive a própria política do governo Fernando Henrique, foi continuada, né? Então isso foi um pouco decepcionante, e hoje a gente sente esse poder de mobilização, a gente sente dificuldade, até porque muitos dos quadros
dos sindicalistas na época assumiram, né, funções no governo Lula. Nessa gestão do Sinasef, nesses últimos 2 anos, nós tivemos assim muitas atividades, muitas lutas. Eu acho que foi uma gestão que teve uma grande luta interna, lutas políticas, processos administrativos, problemas como temos aqui com a nossa sede sindical, que a reitoria nos mandou um aviso para devolver esse prédio. E tudo isso está sendo uma luta muito grande dentro do Sinasef. Essa diretoria tem trabalhado demais nessas questões. E o que nós temos sentido, assim, que a nossa luta está sendo muito árdua, porque nós não temos conseguido muita mobilização do nosso pessoal, da nossa categoria, para lutar junto. Eu acho que cada um de nós pode dar a sua contribuição como contrapartida ao sindicato, já que ele tanto também já nos oportunizou, no sentido de fazer com que ele cresça, com que ele tenha cada vez mais consistência, né, nas suas ações, de modo que se tenha um sindicato mais forte, mais atuante, né, e que cada vez mais a gente tenha um motivo, né, para vir para essa instituição, para trabalhar como servidor, sabendo que a gente vai ter um amparo, sabendo que a gente está de uma forma ou de outra contribuindo para um serviço, né, mais eficiente, mais transparente e mais efetivo, né, no sentido de contribuição para a sociedade que está aí nos esperando. É um sindicato que tem muita dificuldade na minha avaliação. Ele precisa definir urgentemente algumas políticas para que se tenha um norte, para que se tenha caminhada, porque o sindicato hoje ele está funcionando como uma máquina, na minha avaliação, assim, estritamente arrecadatória. É preciso que as pessoas primeiro participem. Não é possível mudar sem participar. Se é poucos, se somos 20, temos que lutar para ser 40. Se formos 40, para ser 80 e 80 para sermos 800 e assim encher as assembleias. Às vezes é cansativo ir à assembleia, a gente sabe que é cansativo, mas ela é cansativo para quem não participa. Para quem participa, ela acaba não sendo cansativo. Então, se a companheirada participar, a assembleia acaba sendo um espaço de dialogar, de aprofundar e de avançar. Eu tenho muita clareza, assim, consigo ver com muita clareza que, embora a gente tenha que conquistar muitas coisas, né, como trabalhadores da educação, eu tenho muita clareza que o que nós temos hoje de conquistas foi fruto da luta encaminhada pelo sindicato, pelos trabalhadores. A categoria, quando olha para o Sinasef, olha assim muito para questões imediatas. Eu acho que o nosso trabalho é, além das questões imediatas, chamar a atenção da categoria, que é importante sim a gente ganhar uma ação, a gente, tudo bem, um direito que fomos alijados, a gente restituir o direito, mas também nunca perder a dinâmica do particular, do específico com o geral. Nós temos que defender processos, ideias e não privilégios. Vou lutar porque mexeram aqui. Nós temos que ter uma concepção de que nós não podemos ser os privilegiados num contexto de um país pobre, injusto, com a população abandonada. Então, e essa visão sindical de que vamos usar o sindicato para, se legal ou não, nós adquirimos um privilégio para manter esses privilégios, aí é que morre o sindicato para mim. Uma mensagem importante é que, para o nosso sindicalizado, é que antes de ser um sindicalizado do sindicato, ele tem que assumir a sua condição de servidor público. A condição de servidor público é a condição de alguém que tem plena consciência entre a separação do público e do privado. Ele tem que estar no seu espaço de local de trabalho, garantindo que todos os recursos públicos sejam aplicados em atividades fins para qual foram destinados. E ele tem que ser o principal elemento de denúncia no seu local de trabalho quando o público e o privado se misturam. E aí é fundamental que ele esteja no espaço do sindicato, porque no espaço do sindicato ele vai estar participando de fóruns, de seminários, onde essas questões vão estar sendo debatidas e a sua consciência crítica vai ser cada vez maior no sentido de torná-lo, então,
um agente, um lutador que se soma de uma geração para outra para que a gente garanta efetivamente uma sociedade justa.